Olá pessoal, continuando nossa aula sobre RBD, Diagrama de Blocos de Confiabilidade. Agora nós vamos verificar as configurações dos sistemas, como que eu associo os sistemas de confiabilidade de cada componente ou cada máquina para um sistema mais complexo, maior. O primeiro sistema que a gente vai dar uma olhada é o sistema série. No sistema série, ele consiste basicamente de você pegar a confiabilidade de cada um dos componentes, lembrando que esse R é de reliability, não é de resistência, embora tenha uma carinha de resistência, né? Mas ele é associado à confiabilidade de cada um dos componentes em série como se fosse numa cadeia, como se fosse numa corrente. A questão é que se um desses componentes, se R1, R2, R3 ou Rn falhar, todo o meu sistema aqui é interrompido, porque um é dependente do outro. O cálculo desse sistema série, ele é feito por meio desta expressão aqui. Reliability, né, resistência de um sistema, confiabilidade de um sistema série, igual I igual a 1 até N de R de I, onde N é o número de subsistemas ou componentes e R de I é a confiabilidade do enésimo componente. Para o cálculo do tempo médio para falha, eu posso calcular num sistema onde a taxa de falha seja constante. Taxa de falha constante é uma exponencial. Taxa de falha constante, lembrando da curva da banheira, é quando nós temos o período de vida útil. Ou seja, a taxa de falha independe do tempo, ela permanece constante ao longo do tempo. Não a confiabilidade, e sim a taxa de falha, que a confiabilidade sempre será em função do tempo. Então, para isso, a confiabilidade do sistema, em função do tempo, vai ser E elevado a menos lambda, que é a taxa de falha, vezes o tempo que eu quero realizar esse cálculo. Ou, para um sistema série, eu vou ter que o tempo médio para falhar vai ser o inverso da somatória de igual a 1 até n da taxa de falha variando em i. É isso que a gente calcula. Algumas características importantes para a gente verificar de um sistema série é que, num sistema série, no máximo, a confiabilidade desse sistema vai ser igual à confiabilidade do componente com menor confiabilidade. Então, se eu tenho vários componentes associados em série, o resultado do meu sistema sempre será inferior ao menor valor de confiabilidade de cada um dos componentes. Ou seja, quanto mais componentes associados em série, menor é a confiabilidade do meu sistema. Isso a gente pode perceber nesse gráfico aqui. Com um componente, a minha confiabilidade ao longo do tempo se comporta como essa linha azul. Agora, se eu tiver 300 componentes associados, a minha confiabilidade se comporta como essa linha verde clara aqui. Ou seja, a minha confiabilidade cai rapidamente à medida que vão aumentando os termos que eu tenho associados em série. Vamos ver um exemplo. Um exemplo, eu tenho duas bombas diferentes e as duas são necessárias para o funcionamento do sistema. Então entra naquela configuração. Pô, eu tenho essas duas bombas ligadas aqui. Essas bombas, aparentemente, elas estão ligadas em paralelo, tá? Uma ao lado, uma paralela à outra fisicamente. Porém, para que o meu sistema funcione, eu preciso que as duas estejam operando. A bomba 1 e a bomba 2 têm taxas de falhas constantes, ou seja, elas respondem a um exponencial. A taxa de falha 1, a taxa de falha 2, 0,0001, 0,0002, respectivamente. Calcule a confiabilidade para 100 horas de operação e do tempo médio para falhar desse sistema. Então, pego a confiabilidade da bomba 1. Como a taxa de falha é constante, ela é uma exponencial. Então, é E menos lambda t, menos taxa de falha 1 vezes o tempo. Substituo os valores,
chega a uma confiabilidade de 0,99005. Para a bomba 2, o mesmo raciocínio. Então pego como taxa de falha constante, é uma exponencial, estou no período de vida útil na curva da banheira, que a taxa de falha não varia com o tempo, e elevado menos lambda, aqui é lambda 2, né, T, e elevado menos lambda 2 vai dar 0,98020. E para o sistema série, basta multiplicar essas duas confiabilidades. 0,99 vezes 0,98 vai dar a confiabilidade do meu sistema de 0,97045. Então, essa é a confiabilidade, 97% de confiabilidade. Mesmo sabendo que a confiabilidade de uma bomba é de 99% e da outra é de 98%. Mas o meu sistema vai ter uma confiabilidade menor, de 97%. Por quê? Porque eu dependo das duas bombas funcionando simultaneamente. E o tempo médio para falhar é só substituir na equação o inverso da somatória das taxas de falha da bomba 1 mais taxa de falha da bomba 2. Vai me dar 3.333,3, uma dízima periódica aqui, horas, até o tempo médio para falhar desse sistema. Um outro exemplo que a gente tem, sistema série, pega esse equipamento aqui. Esse equipamento é uma impressora. Tem a bandeja de papel, tem o fusor, o conjunto do tambor, saída de papel. Tenho todos os componentes aqui. No total, 16 componentes que compõem essa impressora. E esses 16 componentes precisam estar funcionando para que a impressora funcione. Caso um deles falhe, a minha impressora já não cumpre a função requerida. Então, numa associação série, como que eu faria no diagrama de blocos de confiabilidade? Eu vou ter a confiabilidade do laser, a confiabilidade do defletor, confiabilidade da fonte do laser, do espelho, da estação de sobreposição e assim por diante, de todos os 16 componentes avaliados. Esses 16 componentes têm que funcionar para que a impressora cumpra a sua função requerida. Caso um deles venha a falhar, toda a impressora falha. Então eu preciso saber da confiabilidade de cada um desses blocos, de cada um desses componentes, desses subsistemas, para saber a confiabilidade do sistema como um todo. Aí eu venho para essa tabela, onde eu tenho a confiabilidade do componente 1, 08760, confiabilidade do item 2, 08200 e assim sucessivamente. Notem que o item de maior confiabilidade é o item 6, com 09907 de confiabilidade, ou 99,07% de confiabilidade desse componente. E o de menor confiabilidade é o 7, com 80,29% de confiabilidade, ou 08029. Então, num sistema série, eu já sei antes de calcular que a minha confiabilidade geral vai ser menor do que essa 080, que é fruto do meu produtório. Porém, como eu tenho vários itens multiplicados, jogando na minha expressão aqui, que a confiabilidade do sistema série é o produtório de I igual a 1 até N de R de I, multiplicando os 16 confiabilidades aqui, vai me dar uma confiabilidade do sistema de 0,11, ou seja, 11% de confiabilidade. Então, se é 11% de confiabilidade, eu tenho 89% de chance de falha desse equipamento nesse período pré-estabelecido. Agora, para que o sistema tenha uma confiabilidade de no mínimo 80%, o que eu tenho que fazer? Eu inverto aqui, substituo na expressão, então eu preciso de 80%, é o resultado que eu quero. Qual que é a confiabilidade de cada um dos componentes que eu preciso ter? No mínimo, a confiabilidade de cada componente tem que ser de 0,9861. Ou seja, a confiabilidade mínima de cada componente tem que ser de 98,01%.
61%. O único componente que atende esse requisito é o componente 6. Se eu estiver trabalhando com projetos de máquinas, projetos de sistemas, de linhas de produção, com a confiabilidade de cada um dos componentes, de cada um dos equipamentos, eu vou trabalhar que eu preciso melhorar todos os outros componentes, ou com redundâncias, ou melhorar o fornecedor, melhorar o tipo de fabricação, o modelo, para que a confiabilidade intrínseca de cada um deles seja superior a 0,98. Com isso, eu atingiria uma confiabilidade de 80% desse sistema. E é isso que a gente vai... E é para isso, né, que servem esses estudos de RBD, para você certificar que essa confiabilidade vai ser atingida, antes mesmo de colocar o processo em operação e sabendo qual o ponto elo da tua corrente. Seguindo o nosso estudo de diagramas de blocos de confiabilidade, agora vamos dar uma olhada no sistema paralelo. No sistema paralelo, diferente do sistema série, onde todos fazem parte de um elo, de uma corrente, aqui no sistema paralelo, basicamente, cada componente é uma corrente. Então eu tenho confiabilidade do componente 1, do componente 2, do 3, do N. Cada um deles tem capacidade de suportar o sistema. Ou seja, se um estiver funcionando e o 2 falhar, o 1 mantém. Se o 3 falhar também, o 1 mantém. Se todos falharem e ficar só um componente aqui, ele continua mantendo o sistema em funcionamento. Todas as unidades do sistema são ativas e compartilhando a carga. Ou seja, todas elas estão ligadas constantemente. Essa é a configuração paralela. A expressão que representa ela, a equação, a confiabilidade do sistema paralelo, que é a função do tempo também, é igual a 1 menos o produtório de igual a 1 até n de 1 menos RI, onde RI é a confiabilidade do enésimo componente e n é o número subsequente. O tempo médio para falhar desse sistema é calculado também como o tempo médio, o inverso da taxa de falha, 1 sobre a taxa de falha, que multiplica a somatória de igual a 1 elevado a 1, I igual a 1 até n, de 1 sobre I. Vamos ver no exemplo que fica um pouquinho mais claro essa configuração. Aqui, diferente, antes do exemplo, diferente do que nós vimos no sistema série, quanto maior o número de componentes que eu tenho associados em paralelo, maior é a confiabilidade do meu sistema. E outra coisa, o valor da confiabilidade do sistema sempre será maior do que a menor confiabilidade que eu tenho num componente isolado. Então, a configuração, a forma que ele representa isso, por exemplo, se eu tenho um componente só, ele vai apresentar essa curva azul aqui em relação à confiabilidade em função do tempo. À medida que eu vou aumentando o número de componentes, a minha confiabilidade também aumenta ao longo do tempo. Por exemplo, se eu tiver 10 componentes, essa linha verdinha aqui. Então mostra que eu tive um ganho de confiabilidade ao longo do tempo, quanto maior o número de componentes associados em paralelo eu tiver. Vamos ver o exemplo agora. Supor que dois motores idênticos estão operando numa configuração redundante. Então eu tenho dois motores funcionando de maneira redundante. Se um dos motores falhar, o motor remanescente pode ainda operar e suportar a carga total do sistema. É esse o esquema. Por exemplo, eu tenho dois compressores de ar para atender uma linha de produção. Caso um compressor falhe, o outro atende todo o sistema. E eu poderia ter 3 compressores ligados para atender a linha de produção. Se um falhar, os outros 2 mantêm. Se mais um falhar, um único compressor é capaz de atender essa linha. Esta é a configuração em paralelo. A confiabilidade do sistema
considerando a taxa de falha constante, para cairmos numa exponencial, taxa de falha independente do tempo, taxa de falha de 0,005 falhas por hora, num tempo de 400 horas. Substituindo os valores, eu tenho que a confiabilidade em paralelo, como nós já vimos ali, confiabilidade em paralelo em função do tempo é 1 menos produtório de igual a 1 até n de 1 menos RI, substituo os valores e chego à confiabilidade do sistema como um todo de 0,9671 ou 96,7% de confiabilidade, que é maior do que a confiabilidade de cada um dos motores separadamente. E se for calcular o tempo médio para falhar, substituindo os valores, isso vai me dar umas 3.000 horas nessa configuração. Então, o sistema paralelo, de novo, ao contrário do sistema série, quanto mais elementos eu tiver associado em paralelo, maior é a confiabilidade. No sistema série, quanto maior o número de componentes que eu tenho associados num sistema série, menor vai ser a confiabilidade do meu sistema. No próximo vídeo, nós vamos dar uma olhada em associações mistas, KDN, standby e modelos de corte de confiabilidade. Até lá!